Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vinda ao canal. Hoje continuaremos a resolver a prova versão A para o cargo de carteiro. Prova essa aplicada pela banca IBFC em 2024. Nessa prova versão A, já resolvemos a questão 16, a questão 17, 18, 19. Agora vamos resolver a questão 20. Olha só o cabeçalho. Uma empresa de entregas dos Correios registra um lucro mensal LX em milhares de reais de acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por Lx igual menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Então, ele quer na questão o número de pacotes entregues. E agora ficou fácil, né? A gente sabe que o número de pacotes entregues que maximiza o lucro nessa equação aqui que ele deu, que é a equação quadrática, que é de segundo grau, né? Ou expoente elevado a 2, diz que o número X de pacotes nesse mês é expressado por essa equação do segundo grau. Bem, basicamente, o que a gente observa? A gente observa que o A dessa função, que eu vou já explicar melhor, ele é negativo, não é verdade? É um A menor do que zero, então vai ter o máximo da função. Ana Paula, o que é tudo isso? Bora entender? É tão fácil, pessoal. Olha só. Bem, primeira coisa é identificar que se trata de uma função do segundo grau. Por quê? Porque esse x está elevado a 2, tá certo? Está elevado ao quadrado. Tanto faz dizer elevado a 2 como elevado ao quadrado, dá no mesmo. Então, se o x está elevado a 2, ou a segunda potência, como você preferir, é uma função do segundo grau. Também conhecida por função quadrática, tá certo? Bem, uma função do segundo grau é definida pela seguinte lei de formação, ou modelo de qualquer função quadrática. F de x, que tanto faz dizer f de x como y, dá no mesmo, é igual a ax2 mais bx mais c. Então, nessa equação aí, o a vai ser menos 2, o b vai ser 40 e o c vai ser menos 150. Porque o modelo é exatamente esse, tá certo? De qualquer função quadrática. Ax2 mais bx mais c. Tanto faz f de x como y, que dá no mesmo. Lembrando que na função quadrática, a, b e c são números reais e a é diferente de zero. A não pode ser zero, porque se houvesse um a igual a zero aqui, zero vezes qualquer coisa é zero, né? Aí nós perderíamos a função quadrática. Por isso que a não pode ser igual a zero. A tem que ser diferente de zero. Bem, e aqui no modelo da função quadrática, nós temos duas parábolas, tá certo? Quando o A é maior do que zero, que não é o caso da questão dos Correios, porque observe que ele deu para a gente um A menor do que zero, já que é menos 2, na verdade? Mas, só para ilustrar aqui a questão, quando a função é quadrática, esse A pode ser maior do que zero, como pode ser menor do que zero. Se o A for maior do que zero, a gente vai ter o mínimo da função, que fica aqui. Se o A for menor do que zero, que é o nosso caso, nós vamos ter o máximo da função, que é o ponto alto da função. Então, basicamente, pessoal, ele está querendo essas coordenadas aqui, o y e o x da função quadrática, tá certo? Ele não quer, olha o que ele pede, olha que questão fácil. Ele pede o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Então, claro que estamos no modelo, como o a é menor do que zero, a gente tem o máximo da função, que está exatamente nesse ponto onde está o cursor, tá certo?
Bem, eu acho que vocês se lembram, né, do ensino médio, que quando a gente está numa função quadrática, a gente tem como calcular o x do vértice e o y do vértice. Nesse modelo aqui, ele vai querer exatamente o x do vértice. Por quê? Porque ele pede, ó, o número x de pacotes. Então, ele quer esse número x de pacotes que torna máximo o lucro, tá certo? Que maximiza o lucro. Por isso que a gente está no modelo de máximo da função, ou seja, esse a necessariamente tem que ser negativo. Bem, recordados os conceitos, só para me tornar mais clara, eu fiz um esqueminha aqui para vocês. Quando o coeficiente a é maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima. Não é o nosso modelo. O nosso modelo vai ser de concavidade voltada para baixo, já que vai ter o máximo da função. Quando o coeficiente a é menor do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, e aqui vai ter o máximo da função, que é o ponto mais elevado dessa função, que no caso é o y do vértice. Só que ele não está querendo o y do vértice, ele está querendo o x do vértice. Repetindo, olha o que está no cabeçalho, o número x de pacotes, não é verdade? Bem, como é que eu calculo o x do vértice? Bora recordar os dados da questão. X vai ser o número de pacotes entregues no mês, nesse modelo aqui de função quadrática. Lx é igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Eu coloquei uma explicação para vocês. X do vértice, eu não sei se você se lembra da fórmula, mas ele é dado pela fórmula menos b dividido por 2a. Menos b, quanto é que é o b? 40. Menos 40 dividido por 2a. 2 vezes 2, 4. Observe que o a tem sinal negativo. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos dividido por menos vai dar mais, tá certo? E se fosse uma multiplicação, também daria mais. Menos com menos na divisão e na multiplicação é mais, tá certo? Então, menos 40 dividido por menos 4, isso aqui vai dar 10 ou mais 10, como você prefira. Então, esse 10 é o número de pacotes que vai tornar máximo o lucro. X, que nesse nosso modelo é 10, apresenta um número de pacotes entregues que maximiza o lucro. O gabarito aqui tem letra A. Vamos ver, letra A é o nosso gabarito aqui, tá certo? Só por, digamos, excesso de zelo, eu calculei também o y do vértice. Mas vocês vão ver que nem tinha essa resposta do y do vértice, tá certo? Eu calculei só para mostrar. Ele não pediu o y do vértice, ele pediu o x do vértice, né? Mas eu calculei também o y do vértice. Só para nós recordarmos, né, os conceitos. O y do vértice é dado pela fórmula menos delta dividido por 4a. O y do vértice é o máximo da função, ou seja, seria o lucro máximo, o que não foi pedido na questão. Ele só pediu o número de pacotes que maximiza o lucro, foi isso que ele pediu. Mas eu calculei o lucro máximo. Primeiro a gente tem que calcular o delta, né? É a fórmula mais fácil, assim. Que normalmente a gente se lembra, né? Faz muito tempo que eu não estudo essa fórmula, mas eu ainda me lembrava dela. Qual a fórmula do delta de uma função quadrática? Delta é igual a B2 menos 4AC. Bora lá. Qual é o B? 40. 40 ao quadrado, 1.600. Menos 4 vezes A vezes C. Menos com menos, mais com menos, menos. Por isso que aqui vai ser menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 150 vai dar 1.200, não é verdade? Beleza, então 1.600 menos 1.200, 400, que é o y do vértice. Perdão, agora sim, a gente calculou o delta, vamos calcular o y do vértice, tá certo? E quanto é que é o y do vértice? Ó a fórmula, menos b dividido por 2a. Y do vértice, menos delta dividido por 4a. Eu acabei me atrapalhando e falei da fórmula do x do vértice, que a gente já tinha até calculado. Fórmula do y do vértice, menos delta dividido por 4a.
O delta a gente acabou de calcular, que dá quanto? 50, na verdade. Então, menos 50 dividido por 4A. 4 vezes menos 2, menos 8. Aqui temos uma divisão. Menos 400 dividido por menos 8, menos com menos dá mais. 50, 400 dividido por 8 é 50, ou mais 50, como você prefira. E aqui, mesmo que você tivesse atrapalhado, em vez de calcular o x do vértice, tivesse era calculado o y do vértice, você vai ver que não tinha 50 entre as opções, ele não botou, exatamente para evitar eventual recurso, tá certo? Só tinha mesmo como calcular aqui o x do vértice, tá certo? Questão muito bem elaborada, nem precisava de tanto cálculo, eu podia simplesmente ter parado na fórmula do x do vértice, tá certo? Recordando, x do vértice é o menos b dividido por 2a, menos b dividido por 2a, o y do vértice, que não foi pedido, é menos delta dividido por 4a, tá certo? Bem, resolvida mais uma questão, até a próxima resolução. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo!